Então, gente boa, boa tarde. Isso é hora de rango, não é hora de pregação. Não é não? Isso é hora da gente... E você e eu, que somos pastores de igreja, sabemos. Todo crente tem um relógio, um despertador dentro dele da hora de acabar o culto. Todo crente. Você pode estar pregando na maior unção, na maior bênção, aí o horário começa a chegar. Os crentes começam a arrumar tudo. E eles juntam, põem tudo assim, acabou o culto, acabou. Ninguém presta atenção em mais nada, acabou. As irmãs aqui que estão presentes, especialmente as irmãs. Quem já cozinhou durante o sermão? Levanta a mão. Quem já cozinhou? O negócio vai demorando, a senhora começa a cozinhar, dizendo, meu Deus, eu esqueci de tirar aquela carne para fazer o bife. Meu Deus do céu, eu não comprei a cebola. Meu Deus, o jeito é passar e comprar outro frango assado, mas ninguém merece, todo domingo. É tenso, gente boa. Negócio de pregar é tenso, não é? Hora do rango, então a gente vai acelerar aqui. Pedir ao Senhor que nos conceda, misture a palavra dele com a minha, né? É o melhor da pregação. Pode falar 5 minutos, ficou bom. Então, se você puder, ore por essa família pastoral. Toda família pastoral precisa muito da intercessão dos irmãos. E quando ela aparecer lá na tela, você ora por ela. Tá bom? Então, você aproveite e ore por essa família pastoral. Nós estamos passando uma experiência muito legal como família. Um filho casou há 1 ano e meio, fez uma aplicação para imigrar para o Canadá e saiu seus documentos. Então, o outro caso agora, dia 13 de setembro, o que vai para o Canadá vai embora 14 de outubro e o caçula dos homens casa 17 de abril e... Glória a Deus. Não é assim? Quem tem filho aí com idade de casar, levanta a mão. Você não está orando para casar, não? Se estiver orando, está atrasado, irmão. Tem que casar, irmão. E abençoar você para sempre. E nós oramos para nossos filhos viverem apaixonados lá. De tal maneira que um deles chegue lá em casa e fale assim, ô mãe, a senhora não conhece a melhor mulher do mundo, que é a minha. Graças a Deus, continue assim, meu filho, que você nem vai pensar em voltar para cá. Graças a Deus, fique assim mesmo, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Toda família pastoral tem essa foto, semelhante a essa aí. Essa foto, está todo mundo sorrindo, está todo mundo contente, não tem ninguém brigando, não tem ninguém com raiva, mas famílias não são assim. Famílias brigam, famílias encrencam, famílias pastorais brigam no estacionamento. Um dia nós tivemos um quebra-pau no estacionamento, Claudinha e eu. E eu tinha que pregar, e sabe como é que é? O titular, nós éramos 5 no púlpito, e eu aborrecido com ela. Então fui espiritual demais, cheguei lá com os pastores e disse, irmãos, estava orando pelo culto, e algum de vocês tem uma palavra. Eu não confessei meu pecado, não. Algum de vocês tem uma palavra quente no coração para a igreja? E aqueles traidores todos, eles falaram comigo assim, pastorzão, nós estamos aguardando o senhor pregar. Aí eu comecei a procurar minha mulher no culto. O povo está que canta, porque ele vive. Achei ela lá num canto. Aí fiz para ela assim, discretamente. Aí ela riu para mim e falou, pode pregar que depois nós vamos conversar bem, viu?
Essa é a vida pastoral, vive a cor, gente boa. Essa é a vida pastoral, vive a cor. Então você ore pela família pastoral, porque todo domingo tem uma encrenca. E todo domingo tem muita bênção. Louvado seja nosso Senhor. Vamos orar então? Ore por uma família pastoral. Pergunta aí se você não sabe. Ore por uma família pastoral. Há filho de pastor precisando de uma decisão de emprego. Há famílias pastorais precisando de restaurar da depressão. Há famílias pastorais precisando de dinheiro. Há pastores, como pregou o nosso mestre Ricardo aqui, precisando de um campo. Eles não têm para onde ir. Há pastores que precisam de um novo ânimo. E há pastores que precisam largar pecadinhos da adolescência. Continua pecando aqueles pecadinhos da adolescência. E ele fala, esse daí eu controlo, porque isso era quando eu tinha só 14, aí eu já tenho 50, então. Esse pode te derrubar, viu, irmão? Ore para uma família pastoral, vamos lá? Escolhe alguém aí, ore agora por ele, pergunta o nome, fala, vou orar para sua família, irmão. Ou se você não é pastor, eu quero que você ore por uma família pastoral. Fala, eu quero orar pela família do meu pastor, quero orar pela família de alguém, quero orar por alguém agora. Renove a bênção do Senhor sobre cada família, do pastor Flávio aqui dessa igreja, seja abençoado, pastor Aguiar, seja abençoado, Senhor, em nome de Jesus, seja abençoada a vida do teu servo aqui, seja abençoada a vida dos teus servos, abençoe pastor Aguiar, Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, pastor Márcio, pastor Paulo Mazzoni, pastor, a família de pastor Ricardo, a família, Deus, do pastor Tommy, a família do Steve, a família dos que vieram, Senhor, do Michael, abençoe a vida deles, seus filhos, filhas, os netos, seja abençoado, seja guardado nas tuas mãos, seja restaurado o coração de cada um dos teus servos, seja engrandecido o nome do Senhor nessa família. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos começar com Colossenses, capítulo 4, versos 10 e 11. Colossenses 4, 10 e 11. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, sobrinho de Barnabé, ou primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o, o Marcos. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Ô Senhor Jesus, nosso amado Senhor, mistura tuas palavras com a minha e fala também o que eu nem pensei em falar. Distribui o que teu servo e tua filha precisa, seja ele que está aqui, seja quem algum dia for ver esse vídeo. Em nome do Senhor. Amém. 3 nomes. Saúda-vos o Aristarco, o Marcos e o Jesus. Eles têm sido o meu lenitivo. Tem 3 desses aí, que quando eles chegam perto de mim, eu renovo. Eu turbino. Eu fico entusiasmado. Eles passam bálsamo no meu coração e eu levanto de novo. Desses 3, eu quero separar o Marcos. Porque o Paulo, nosso irmão, diz assim, o Marcos, sobre quem eu vos dei instruções, acolhei. Então vamos dar uma corrida atrás desse Marcos. Que esse Marcos aparece primeiro no ano 33, mais ou menos, 3 anos depois que nosso Senhor ressuscitou.
E ele está lá em Atos capítulo 12, verso 12. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse Marcos, já ouvimos lá em Colossenses, que ele é sobrinho de Barnabé. O texto pode ser primo ou sobrinho. Eu vou escolher sobrinho. E problema, e não vou explicar também porque escolhi sobrinho. É sobrinho, acabou. Entendeu? Você depois resolve lá com os gregos da vida. Uau. Então o João, sobrinho do Barnabé, tem uma irmã rica em Jerusalém. O nome dessa irmã rica é Maria. Tem uma célula, um grupo pequeno, um lugar de oração na casa dela. Esse texto está em Atos capítulo 12, aquele capítulo maravilhoso que o Tiago tinha sido decapitado, o Herodes falou que ia matar o Pedro, a igreja orava na casa da Maria, e o anjo, pela primeira vez, deu a ideia do portão automático, que o portão abriu automaticamente. Aí o cara teve a ideia do controle remoto. Louvado seja Deus, tudo está na Bíblia, diz o povo, não é? E diz que o anjo chegou lá e falou com o Pedro. O Pedro não sabia se era visão ou se não era, mas Deus quebrou as cadeias, Deus vai abrir o portão, mas pôr o chinelo no Pedro, nem pensar. Você levanta, põe seu chinelo e arruma sua roupa e vamos embora. Ele não sabia se era visão ou não era visão, foi na casa da Maria, a mãe do João, Marcos, e a Rod, nossa irmã, chegou no portão, ficou tão entusiasmada que nem abriu o portão, voltou lá e disse a resposta da oração, o homem está aí, e o povo diz que está aí que nada, ele vai morrer, a gente ora e acredita o contrário, ele vai morrer, vai acabar com ele. E outro irmão deu uma teoria lá naquela reunião de oração, cabulosa, que ele disse assim, é o anjo dele. Ô irmão, já pensou assim, meu anjo tem minha cara? Ele é substância. Se o anjo que anda comigo, ele tem minha cara, ele é gente boa demais. Fala assim, é o anjo dele. Finalmente o Pedro entrou naquele lugar, mas o ponto não é o Pedro, é o João, que é sobrinho de Barnabé. Primeira vez que aparece o nome dele. Segunda vez que aparece o nome do João, é um pouco mais tarde. O que é que aconteceu aqui? Vamos dar uma volta em Atos. Atos capítulo 1, Nosso Senhor vai ao assunto aos céus e diz que ele vai derramar o Espírito. Ali eles escolhem o irmão Matias. Uma turma, a boboca diz que o Matias não é o 12º apóstolo. O 12º é o Paulo. Bobagem, porque lá em Atos 6 diz que o Matias é o 12º. Levantando os 12, escolheram os diáconos. Resolveu a parada. E aí então, irmãos, o povo está em Jerusalém, capítulo 2, derramamento do Espírito Santo, milagres, maravilhas, lá estão os presbiterianos, os pentecostais, os renovados, os batistas, está todo mundo lá naquele negócio, derramou em todo mundo. As maravilhas, estamos ouvindo esses incultos falarem das coisas de Deus. O Pedro faz aquela mensagem que todo mundo achava que ele era o maior evangelista de todos os tempos, mas Jonas já tinha feito mais lá atrás. E aí então, que faremos, irmãos? Creia e serão batizados. Aí, irmãos, capítulo 3 vem aquela questão do cara, não tem prata nem ouro, mas o que tem, o cedo começou a andar. Milagre. Capítulo 4, perseguição. Capítulo 5, quebra nós tudo. Porque conhece uma turma que fala assim, nós temos que voltar à igreja primitiva. Já ouviu isso? Temos que voltar à igreja primitiva. Qual igreja primitiva? A de Jerusalém? Ananias e Safira estão roubando o dízimo no capítulo 5. É essa que você quer? E se a moda pega do cara dar dízimo mentindo, nós íamos mandar ele dar na funerária. Se mentiu, já cai morto, já está no ponto. Capítulo 6, problemas com cesta básica. As viúvas helenistas reclamam, as judias ganharam mais, outras ganharam menos. Já viu isso em alguma igreja de hoje? Que igreja primitiva é essa, Zé? Capítulo 7, vem a questão do Estevão, aquele discurso maravilhoso, o Estevão é apedrejado, e aí o jovem Saulo recebe suas vestes. Capítulo 8, Deus levanta
o maior evangelista em Jerusalém, maior plantador de igreja, capítulo 8. Quem é ele? Quem? Paulo é o quê, Zé? É o capítulo 8, capítulo 9 é que é Paulo. Herodes, o maior plantador de igrejas. Herodes começa a correr atrás do povo, e o povo vai correndo. Olha, você aqui, você aqui, você aqui, cadê Herodes? E a igreja se espalhou em Samaria, Judeia, e vão plantando igreja, e Herodes atrás, e o povo plantando igreja. Aleluia! O fogo está pegando, e Herodes atrás. Pedro e João mais tarde descem lá para orar pelo povo, para receber o Espírito Santo. E aí o Paulo vem. Dessa turma que correu de Herodes, muitos vão correndo até Antioquia. Um avivamento acontece em Antioquia. Ouviram falar que tem uma coisa maravilhosa em Antioquia e resolveram mandar um pastor de Jerusalém para ver lá. E escolheram, diz o Guilherme, bendito, era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando ele chegou lá, a igreja pegou fogo. O Paulo, no capítulo 9, convertido, achou que ele era bacana mesmo. Reflexão e paixão, paixão e reflexão, ao quadrado, exponencial. E ele achou que ele era o cara bacana para o evangelho de Jerusalém. E ele entra e sai em Jerusalém, a perseguição aumenta, ele entra e sai, confusão, problema. Aí você ri, porque em Atos 9:30, o Senhor diz assim: Paulo, sai! Vai para Tarso. O Paulo sai de cena em Atos 9. E o Atos 9:31, a gente dá risada que diz: aí a igreja tinha paz. Tem certas pessoas que quando sai de cena, a paz chega, louvado seja Deus. Então presta atenção, irmão, que é que nós estamos fazendo por lá. Bom, quando tem o avivamento lá em Antioquia, o Barnabé que discipulou, que cuidou, que acolheu, o Paulo, quando os irmãos rejeitaram, falou: estou precisando de uma fera, igual aquele cara que deu a primeira palestra de hoje, aquela fera no Velho Testamento. Aquilo, cara que entende tudo. O Velho Testamento em 1 hora, hoje de manhã, que é isso? Cara doido. Quebrou tudo, como diz os meninos lá da nossa igreja. Ele quebrou tudo hoje de manhã. Fera demais. É pena que eu não vou ficar para o Novo Testamento em 1 hora. Puxa vida. O Barnabé vai buscar o Saulo e eles começam a ensinar o povo. Ensinar o povo. E nisso tem uma fome em Jerusalém. Quando tem uma fome em Jerusalém, a igreja de Antioquia levanta uma oferta e manda o Saulo e Barnabé trazer o dinheiro. Eles chegam lá nesse período que está tendo essa confusão, que Tiago está sendo decapitado e que o anjo veio tirar o Pedro. Nesse período eles estão lá. Barnabé e Saulo estão na casa de Maria. Eles estão acompanhando e vendo esse negócio todo acontecer, porque o final de Atos 12 diz assim: e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, já é o ano 40, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Jovem tem que estar onde o fogo do Espírito está queimando, gente boa. Se não houver o fogo do Espírito queimando, os jovens vão gastar fogo na carne. Porque jovem gosta de fogo, ou do Espírito ou da carne é fogo. É porque você não sabe, não lembra, que você teve 17 anos, 18 anos, que as meninas passavam assim, e você acompanhava com o olho. Oh, Jesus, tem misericórdia do teu servo, Jesus. Jovem tem que pôr no fogo, gente. Eu me converti eu sou filho de crente, criado na igreja presbiteriana, mãe batista, que ensinou a gente a decorar a Bíblia. Foi o melhor aluno da escola dominical. Decorava os salmos todos, sei tanto salmo que decorei na infância e princípio da adolescência, e ao mesmo tempo que eu estava na igreja, eu fazia um dicionário de palavrão com meus amigos. Irmãos, tem tanto palavrão dentro da minha cabeça, que tem palavras que quando eu escuto é complicado. Por causa disso, irmãos, eu voltei para o Senhor e eu ia para uma reunião de oração, que era de uma senhora da primeira igreja presbiteriana mais tradicional, mas que a gente voltava da aula sexta-feira. E quando a gente chegava lá, uma molecada de 16, 17, 18, era o cântico de encerrar a reunião.
A gente andava atrás um do outro cantando. Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, queima, queima por dentro e por fora. Queima, queima, queima os pecados de agora. Queima com fogo divino, pois só seu poder me dá a vitória. E aí, um falava em mistério, o outro caía no chão, e outro aqui. Era um negócio exponencial. Jovem precisa do fogo do Espírito, não esqueça disso. Vamos levar o Marcos para Antioquia, que o negócio lá está quente. É o ano 47, irmãos. Atos, capítulo de número 13, o Espírito Santo diz assim, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A igreja abençoou os dois, e Barnabé então convidou Marcos, porque o texto diz, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, Atos 13, 5. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Jovem tem que estar no fogo do Espírito, envolvido com paixão missionária. Senão ele não aguenta a força da carne. Tem que pôr ele para envolver com missões, para realizar missões, para evangelizar, para fazer essas coisas loucas nas horas mais impróprias para nós, que já temos mais de 40. Reunião de oração de um grupo de jovens da nossa igreja começa segunda-feira, 11h30 da noite, depois da faculdade, até 1h30. Deus me livre. João Marcos, vão para a obra missionária, vamos pôr o João Paulo, vamos embora. Levaram o João. Um comentarista antigo diz que o João voltou porque aquela região tinha muita malária. E que possivelmente foi lá que o Paulo pegou aquela doença nos olhos que ele fala lá em Gálatas capítulo 6. O cara está chutando ou o cara está sabendo? Problema. Entendeu? Estou contando o caso que eu li. O fato é que o João deu fora. E observa o detalhe. E apartando-se deles, voltou para onde? Para onde que ele foi, gente? Jerusalém. De onde que ele saiu? Antioquia. Ele não tem coragem de voltar para Antioquia. Ele volta para Jerusalém. Arrumou um barco, pagou a passagem, tchau. Aguenta isso não. Vou chutar o balde. Ei, pastorzão, você está assim? Vou chutar o balde. Cansei desse povo. Cansei de todo mundo. Cansei da mulher. Quem já falou assim? Eu cansei de mim. Levanta a mão assim. Eu cansei, eu não estou me aguentando. Levanta a mão quem já falou assim. Eu não estou me aguentando. Levanta, deixa eu ver, gente boa. Ô, gente boa, se você não está se aguentando, nós é que temos que te aguentar. O que é isso? O que é isso? Tenha paciência. O Marcos volta para Jerusalém. São passados 2 anos. São passados 2 anos. Nesse meio de tempo, as igrejas floresceram. Os judaizantes criam a maior confusão, querendo circuncidar os irmãos. Os irmãos convocam os missionários, convocam os apóstolos, convocam todo mundo para conversar em Jerusalém. Uns presbíteros de Antioquia vão, irmãos das igrejas que foram plantadas vão, e Barnabé e Saulo vão a Jerusalém. Onde é que eles vão ficar hospedados? Casa de Maria, irmã do Barnabé. E a conversa vai, e a conversa vem, e a conversa vai, e a conversa vem. O Barnabé convence o João Marcos a voltar para Antioquia. Ô João, você tem que matar essa no peito. Você tem que ir lá ver os presbíteros da nossa igreja. Você tem que voltar lá. É tanto que na segunda viagem missionária, que vai sair depois, a equipe da liderança está reunida e diz a palavra assim, já é o ano 49. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João Marcos. O Barnabé disse, vamos dar uma chance para o João. O João correu, mas ele voltou, matou no peito, encarou os presbíteros, conversou, recebeu as broncas todas e vamos dar uma chance, jovens, tem que dar uma chance.
tem que dar nova oportunidade. É assim que Nosso Senhor faz com a gente sempre. Sempre, sempre, sempre. Dá uma nova oportunidade, nem sempre é restaurar a posição institucional. É te dar uma oportunidade de recomeçar o ministério em qualquer outro lugar. Irmãos, e aí então, na hora dessa reunião de oração entre Paulo e Barnabé, a Bíblia diz assim: mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vamos levar o Marcos. O Paulo disse: nem pensar, esse covarde. E Paulo fala na cara: esse covarde, fujão, correu, Zé, correu. Nem pensar. O Barnabé disse: vamos levar o Marcos. Barnabé nem disse: você lembra quando ninguém te queria que eu pus o peito para bater? Agora é sua vez de ajudar. Barnabé não falou nada disso. Vamos levar o João. O Paulo disse: nem pensar. Diz que a contenda foi brava. Mas Barnabé, discipulador maravilhoso, líder maduro, olhou nos olhos de Paulo e disse assim: o João vai. E o Paulo, nervoso, doido, falou: vocês vão para onde? Chipre. E ele disse: boa viagem. Silas, vamos para cá. Nunca mais viajaram juntos. Pelo menos não há registro bíblico. Ano 49. Aí, irmãos, são passados mais de 10 anos. Paulo agora vai escrever Colossenses, no ano 61. E a gente toma um susto, só de ler Colossenses a gente fica muito admirado. Mas a gente toma um susto quando chega em Colossenses, porque o Paulo escreve dizendo assim: Aristarco, que está comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, já mudei, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-os. Eles são meus cooperadores, e eles têm sido para mim uma consolação, uma fonte de encorajamento, renovadores de paixão. Ô Marcos! Ano 64, 67, a última carta de Paulo. Só 2 sujeitos que Jesus falou que a validade dele estava vencendo. Ele falou com Paulo: você vai morrer esse ano. E falou com Pedro também: esse ano, ó. E o Paulo está lá, preso, em Roma. E o Paulo manda buscar o cobertor, manda buscar os livros. Que livros são aqueles? Aqueles livros. E Paulo diz assim: só Lucas está comigo. Leia comigo agora. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Traz o Marcos, porque ele é muito útil. Ele não só é útil, ele é muito útil para o ministério. Esse mesmo ano aí é escrito 1 de Pedro. Pedro está em Roma, embora os valdenses não concordem com isso de jeito nenhum. Os valdenses dizem que se Pedro foi a Roma, os católicos têm razão no negócio do Papa. Nós não estamos atrás de Papa, estamos atrás do Pedro. O Pedro está lá na Babilônia. Os conservadores, comentaristas conservadores, que a Babilônia é outro nome para Roma. O Marcos está lá em Roma, ajudando Pedro, ajudando Paulo, que estão idosos, servindo um, servindo o outro. Ô Marcos! É o ano 65 a 68, a gente não sabe a data certa. Foi no ano 65 que foi escrito o Evangelho de Marcos. Todos eruditos, a maioria são unânimes de que o Marcos é que escreveu o Evangelho. Escreveu a partir de Pedro.
e acham que foi depois da morte do Pedro. Irmãos, tem um texto em Marcos, capítulo 14, 51, que ele não combina com nada do livro de Marcos. Nada vezes nada. É esse texto aí, vamos ler? Então, deixando, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com a camisa de linho. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O que é isso, irmãos? Época da Páscoa. Peregrinos enchiam Jerusalém. As cidades eram iluminadas com tochas. Havia um burburinho, o povo não dormia em Jerusalém. O povo andava para lá e para cá. É a noite da traição de Nosso Senhor. É a noite que Pedro vai negar Nosso Senhor. Maria, mãe de João, tem uma casa no centro de Jerusalém, possivelmente numa daquelas ruas que levava lá para perto do Sinédrio, perto daquele lugar que Pedro estava preso. Vai contar lá isso em Atos 12. A confusão está grande. E aí, então, aquele barulho, aquela balbúrdia, aquela gritaria, prende, mata, acaba com o Nazareno. Tem um menino, um adolescente, que está dormindo e vendo essa confusão. Se um historiador, se Hendrickson tem razão, o Marcos acordou assustado com aquela gritaria e resolveu seguir a Jesus. Enquanto Jesus ia ser, nem o Pedro teve coragem. O único que seguiu perto de Jesus foi o menino sem nome no texto. E diz que eles lançaram a mão dele, tiraram o lençol ou a camisa de linho que ele estava nela, e ele fugiu pelado, não usava cueca, não usava pijama. Parece que o Marcos está dizendo assim, eu estava lá, eu vi tudo isso. Eu andei perto de Nosso Senhor antes dele ser crucificado. Bom, vamos arredondar aqui para acabar ligeiro, né, menina? Já vai levantar o tempo. Irmãos, eu quero, como é que esse Marcos vai mantendo essa alma acesa a vida inteira? Acesa a vida inteira. Como é que esse Marcos vai apaixonado por Jesus, pela igreja de Jesus, pelo povo do Senhor? Como é que é esse Marcos, que é uma fonte de consolo? Quando ele chega, as coisas melhoram. Quando ele chega, a gente cobra ânimo. Se ele estiver perto, é a sustância demais. Então, eu quero fazer algumas aplicações ligeirinhas. Primeira aplicação, lê comigo. Toda pessoa tem uma história de fracasso. Leia aí comigo. Todo mundo aqui já pisou na bola. É que o povo não sabe. Todo mundo aqui, nós só contamos nossas histórias de fracasso depois que nós demos a volta por cima. Depois que nós superamos. Pois é, eu estava assim. Mas agora, todos, e alguns de nós estão andando no meio da sensação de fracasso. No meio da sensação de derrota. No meio que não deu conta e voltou para Jerusalém. Tem hora que a gente não dá conta, irmão. Tem hora que não dá, mãe não dá, pastor de igreja pequena, pastor de igreja grande, se é que existe esse tipo de bicho. Porque, como diz o pastor Márcio Valadão, toda igreja é uma igreja em crescimento. Toda igreja. Mas tem hora que a gente não dá conta. Irmãos, eu torço para o Atlético Mineiro, tenso. O Atlético foi campeão da Libertadores, você viu? Irmãos, nós lá em casa, assistindo o jogo, o Atlético classificado, aos 47 minutos, pênalti. Era gol do time de desclassificação do Atlético. Aquele que o Vitor tirou de calcanhar, vocês lembram? E virou o Hit Brasil. Irmão, naquela hora, alguém me ligou. Pastorzão, agora não dá, irmão. Agora não. Agora não dá, não. Depois nós resolvemos. Agora não dá. Tem hora que a gente não dá conta. Pode ser uma coisa dessa, irmãos. Mas pode ser outras coisas. Tem hora que a gente não dá conta.
E às vezes a gente está num ambiente assim que todo mundo só está contando vitória, 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 vitória. A gente fala assim, eu não vou abrir a boca aqui nunca. Mas eu não abro aqui. Aí você tem que inventar uma vitória. Essa eu nem vou abrir o confessionário para você levantar a mão. Perguntar assim, confessionário, quem já inventou uma vitória? Não precisa levantar a mão. Não. Irmãos, eu fui tão complexado que com 14 anos de idade eu era completamente banguelo, completamente. Eu não tinha um dente na boca. Família pobre, meus dentes adoeceram, tiraram tudo. Nessa época que a gente descobre o planeta feminino maravilhoso, eu não podia olhar as meninas nem rir, porque eu ia rir, tinha que pôr a mão na boca. E aí, quando você põe a mão na boca, as meninas falavam assim, tem algum problema? Irmão, fui tão esnobado pelas meninas, tão esnobado, que quando eu fiz 17 anos, eu comprei uma prótese, comprei uma dentadura. E eu podia rir. E eu falei comigo, eu vou namorar uma mulher de cada cor, vou namorar uma branca, 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 branca amarela, branca do olho puxado, branca morena, eu vou namorar uma negra, negrona, negrinha, negra do olho verde, negra do olho preto, negra do olho marinho, eu vou namorar uma mulher de cada cor. E eu cheguei até mesmo 5 namorados ao mesmo tempo, e minha mãe orando, Jesus, esse cara vai mudar ou não vai? Ainda bem que eu transformei, antes de engravidar nenhuma dessas meninas, louvado seja nosso Senhor. Mas eu fui tão complexado que não dava conta, irmão. Jamais imaginei que eu ia virar um pregador. O povo ia ficar olhando para o meu rosto. Jamais imaginei. Irmãos, vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu fui. Irmão, se vocês me conhecessem, não deixavam eu entrar. Vocês não sabem quem eu sou, irmãos. Não sabem quem eu sou. Claudinha me conhece um pouco mais do que vocês, mas ela não sabe quem eu sou. Meus filhos me conhecem um pouco mais, não sabem quem eu sou. Por isso é que a graça é melhor do que a vida. Por isso que o sangue de Jesus é maravilhoso. Por isso que nós entramos pelo novo e vivo caminho. Nós estávamos num acampamento de jovens, irmãos, dirigindo, e os meninos da igreja tinham dado batismo e profissão de fé. Os meninos levaram vodka, os meninos levaram pinga, os meninos levaram uísque e levaram maconha. Gente do céu, eu prego em encontro de jovens, mas eu não durmo lá, nem que eles me pagar caro. Eu fui pastor de jovens, irmão. Passei 7 anos da minha vida sem dormir no carnaval, andando atrás daqueles meninos de lanterna na mão. A menina linda, filha de líder da igreja, agarrada no beiço do jaburu, beijando de língua. E eu meti a lanterna nela. Não sabia que orava, era assim não, menina. Aí ela falava assim, eu não vou entrar. Me responda de novo, que eu vou te levar e levar para o seu pai. Agora, vai sentar. E ela, abra a boca para você ver o que eu vou fazer com você. Hoje eles estão casados, estão maravilhosos. Tudo com filho adolescente, ajudando nos acampamentos de jovens. E esses dias ela me beijou e disse, não foi eu que fraguei minha filha com a lanterna. Tem dia que a gente não dá conta. Fui tão complexado, irmãos. E nesse acampamento, nós estamos lá pregando, um pastor auxiliar falou comigo, pastor, nós vamos ter a ceia. Que os meninos lá. Eu acho que eles não podiam participar da ceia. Falei, irmão, se for passar na peneira, nem você nem eu. A gente entra pelo sangue, irmãos. Vamos ensinar direito e deixar os meninos pular no sangue de Cristo e tomar a ceia. Toda pessoa tem uma história de fracasso. João Marcos, levante. Toda pessoa precisa superar as dores de sua alma, igual esses 2 caras aí, que perderam as pernas e tem força para jogar bola. Toda pessoa precisa de dar a volta por cima.
Superar as dores de sua alma. O João voltou para Jerusalém, porque em Jerusalém tem Pedro, em Jerusalém tem sua mãe, em Jerusalém tem João, em Jerusalém os irmãos vão ministrar para ele, vão acolher ele, não dei conta. João, mas a gente, vamos ajudar, vamos orar. Tem Rode para dar uma sustância que criou ele. Lá em Jerusalém ele tem ambiente. Se ele chegar em Jerusalém, ele não precisa explicar demais. Se ele chegar em Jerusalém, ele não precisa, mas se ele voltar para Antioquia, a cobrança é terrível. Já pensou? João chega em Antioquia, os irmãos presbíteros falam: ué, já acabou? Ué, cadê o Paulo e o Barnabé? O que aconteceu? A gente sempre volta onde a gente tem mais acolhimento. É onde a gente pode correr, que a gente pode chegar do jeito que a gente tiver. Uma igreja devia ser assim. Uma célula devia ser assim. Pastores deviam ser assim. O povo pode chegar. Que a gente vai ajudar a juntar os pedaços. E que a gente vai ajudar a quebradeira a ver se melhora. João não deu conta. Curou as dores de sua alma. Conversou com os irmãos. Quando o Barnabé chegou, o Barnabé conversou com ele. Vamos lá, João. Vamos embora, João. Bora. Você precisa sarar as dores de sua alma, irmãos. Precisa sarar. Parar de falar de presbíteros. Parar de falar da denominação. Parar, tem uns caras que ficam falando só de quem perturba ele. Só de quem perturba, só de quem persegue. Você precisa ver, fulano de tal, levantou contra mim. Larga esse cara, pelo amor de Deus. Larga esse cara, velho. Um dia um cara falou comigo: eu sou da igreja presbiteriana, como os irmãos sabem, e nós mudamos a liturgia, e nós temos um grupo de dança, e nós temos o pessoal que faz street, e nós temos musicais, e nós temos arte, nós temos mil e uma coisa que alguns presbiterianos não gostam nem de ouvir falar. E um dia, um amigo meu falou assim: ô Geré, como é que você aguenta viver, cara? Todo lugar que eu vou no Brasil, eles estão falando mal de você. Falei: você está andando com os caras errados, Zé, porque tem muita gente falando bem de mim. Aprende a andar com o povo certo. Agora, se você não tiver a cabeça de você fala: quem foi? Nunca esperava. Não. Supera as dores de sua alma, gente boa. Supera as dores de sua alma. Toda pessoa precisa ter humildade para aprender de novo. Reaprender. Ô Marco, vamos lá, Marco? Ou não, Barnabé? Vamos lá, Marcos. Vamos lá de novo. Vamos lá. Os presbíteros nossos são uma benção. Nossa equipe pastoral de Antioquia, ela é maravilhosa. Você vai ver, eles vão te abraçar. Eles entendem. Vou não. Bora lá, rapaz. Finalmente o Marcos vai de Jerusalém. Irmãos, a igreja de Antioquia era tão linda, porque é o que descreve daquela igreja. Fica imaginando que quando o Marcos chegou, os pastores, os presbíteros abraçaram, beijaram o Marcos. Só Paulo que está lá assim. Você precisa voltar a aprender, Zé. A palavra de Deus, os irmãos já ensinaram aqui para nós. A sabedoria está em todo lugar. Lá em Provérbios, capítulo 8 e 9, diz assim: ei, tolo, olha para mim, estou na esquina. Ei, boboca, estou aqui no outdoor. Ei, estou na Bíblia. Ei. Irmãos, nós tínhamos um culto na quarta-feira lá na nossa igreja, que ia umas 30 pessoas, 40, a igreja era ainda bem menor. E aí um dia, irmãos, no culto a gente tinha uns 250, era um avivamento, 250 pessoas. Aí no culto eu briguei. Essa igreja devia tomar vergonha, aquela da bronca. Tem que dar uma bronca. Quarta-feira. Aí, um homem lá, que ele nem era membro da igreja, ele falou comigo: ninguém vem quarta-feira não, quarta-feira é um culto de segunda categoria. Primeiro que não tem música. Tem um violão aí, o cara tocando para um lado e o som para o outro. Segundo, o senhor nem vem.
E era tradição nossa naquele tempo. E quando o senhor não vem vestido a caráter. O senhor vem de paletó e gravata domingo. Mas quarta-feira o senhor vem de qualquer jeito. Hoje eu vou de qualquer jeito, menos que essa camisa preta. Isso aqui eu não podia deixar, né, velho? É boa. Maravilhosa, viu? Falou, faz um culto, prega um sermão bom que o senhor vai ver. A gente resolveu fazer uma série, você precisa ver. O povo da região e da vizinhança falava, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Essa igreja está cheia quarta-feira. Os presbiterianos saíram da sepultura? E o povo não é bom com presbiteriano. Eles chamam a gente de sorveteriano. Precisa ter humildade para repreender. Uma mãe analfabeta que criou 5 filhos tem sabedoria para ensinar sobre liderança para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. É só fazer as perguntas certas. Vamos em frente. Outra aplicação. Toda pessoa precisa ter coragem para fazer mudanças. Vamos, João! Faz um negócio novo na sua vida, irmão. 3 por 50. E não é feira, é outra coisa. Entendeu, Zé? Ou não? O homem deu a chave da vida. Faça uma mudança na sua história, uma mudança. Qual é a mudança? Um congresso não funciona se você voltar lá e o povo não vê que você mudou. Foi uma benção, foi maravilhoso. Eu tive uma aula de Velho Testamento. Eu tive uma palavra sobre os 7 erros e cometendo os mesmos até agora, mas foi uma palavra. Você tem que chegar lá e não é falar o que você ouviu, é que o povo viu que você mudou alguma coisa. Você tem que pensar, eu vou fazer um negócio lá, que quando o povo vê quem foi que voltou, eles vão falar assim, o avivamento desceu lá, desceu mesmo. Que eu nunca vi. Vamos embora. Toda pessoa, precisa ter disposição para ser útil novamente. Traz o João, porque ele é muito útil no ministério. Imagine se o João não tivesse renovado sua paixão, sarado seu coração. O João ia falar mais ou menos assim, eu estava esperando aquele velho me chamar. Está velho agora. Quando ele estava novo, ele falou que eu não prestava para nada. Fica aí, sofrendo frio, ninguém vai levar nem livro, nem capote, nem nada. Se dane você, seu coroa. Não é assim? Quando você não sara, você fala assim, sua batata está assando. Sua batata está assando, você vai ver o dia que você vai precisar de mim. Um dia você vai precisar de mim, um dia. Eu estou esperando você me pedir, que eu vou te mostrar, viu? Traz o João, estou indo! Precisa ser útil de novo, precisa ajudar de novo, precisa ser parceiro de novo, precisa ser gente boa de novo, precisa te complicar a sua vida, você é chato. O cara encrenquinha, a mulher dele, meu Deus. O cara vem num encontro desse, não pensa em levar nada de presente para a mulher dele, nada. Eu vou levar para você um livro de teologia, Deus me livre de um homem desse. Tem que levar, irmão, uma lingerie nova, aleluia! Irmão, vai chegar lá, o fogo vai pegar de todo lado. Queima. Volte a ser útil à sua igreja, volte a ser útil à sua cidade, irmão. Volte a ser útil a quem lhe persegue. O sujeito falava mal da gente. E você sabe, todo sujeito que fala mal de você e que um amigo seu lhe trouxe a notícia, esse amigo seu é fofoqueiro. Ele não te ama.
Porque ele tinha que falar com o cara que falou mal de você e não vir me contar. O cara veio me contar. Eu falei, você é fofoqueiro e linguarudo, você não me ama nem ama o cara. Mas eu estou recebendo como informação do Senhor. Nós vamos, equipe pastoral, nós vamos orar para Deus resolver essa parada que ele está enfrentando lá. E algum de nós vai fazer uma ponte, para que chegue uma oferta lá para ajudar ele, sem que ele saiba que foi nós. Nós vamos dar uma oferta para ajudar ele nessa parada. E ele não vai saber que fomos nós. Seja útil. Vamos ler comigo para encerrar? Toda pessoa deve assumir. Vocês aí, você me ajuda aí, Zé. Vamos lá, falar direito. 1, 2 e... Toda pessoa... O Marcos está servindo Paulo, o Marcos é exponencial, irmãos. O Timóteo, nosso time do pastor, foi designado para ajudar uma igreja dificílima, ou igreja complicada, a igreja de Éfeso, mais ou menos nos anos 60. A igreja de Éfeso é a única igreja que a gente tem a história de 80 anos de igreja. E igreja encrencada uma época. Os presbíteros tão difíceis que o Paulo deu uma lista para o Timóteo saber como é que escolhe presbítero. Aquilo ali não está tratando de teologia. As donas da igreja, tudo sensualetes. Fala com essas donas, Timóteo, para elas virem com modéstia e bom senso. Quem que o Timóteo não está dando conta? Quem que está lá em Éfeso ajudando? O Paulo diz, Marcos, você precisa dar uma força para o Timóteo. O Marcos está lá em Éfeso ajudando o Timóteo. Sempre pronto. Mas o Marcos escreveu o Evangelho. Um comentarista disse assim, a nova geração de pregadores precisa saber o que deve pregar. E o Espírito Santo disse para o Marcos, escreva. Até hoje nós continuamos pregando o que o Marcos escreveu. João disse que o nosso Senhor fez tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre, tanto milagre. Mas é para pregar sobre a multiplicação dos pães, é para pregar sobre o gadareno, é para pregar sobre a filha de Jairo. Todas as gerações vão pregar só sobre esses aqui, está entendendo? A nova geração de líderes precisa entender. Quem que preocupou com isso? Marcos. A paixão continua borbulhando na alma. Acabou. Aleluia. Então agora é hora de você confessar, Zé. Acabei de pregar, agora vamos às orações. Varão, se você não tomou compromisso nenhum nesse congresso, você está atrasado. Você precisa tomar um compromisso. Você vai tomar vários. Eu já tomei vários, ouvindo os irmãos. Tomei compromisso para melhorar a cuca. Já comprei o livro do Ronaldo Lidori, já comprei do Michael, Velho Testamento inteiro numa hora. Já comprei outros livros ali. Vou ler, Zé. E você sabe, todo pastor é assim, você lê e esconde o livro pelo menos uns 2 meses. Para ninguém saber. E quando você pregar, os caras falam assim, pastor Jeremias... Pastor Jeremias, Velho Testamento em 1 hora. Depois, nos 3 meses, a gente falou, irmãos, tudo aquilo que eu falei está no livro tal, vocês lêem aí, vocês ajudam aí, viu, gente boa? Tomei decisões intelectuais, tomei decisões práticas. Que tem a ver com meus filhos, tem a ver com minha mulher, tem a ver com descansar, tem a ver de cuidar de minha família, minha sogra. Varão.
Você tem que cuidar de sua sogra, Zé. Você já trocou de carro todo ano. E o fogão da sua sogra ainda é aquele que Pedro Alves Cabral trouxe aqui para o Brasil. Você precisa voltar e ver o que você pode ajudar sua sogra e seu sogro. Isso é Bíblia, gente boa. Uma decisão que já está no seu coração. Fique em pé para a gente orar por ela. Já está. Se não está, toma depois. Já está. Já está no seu coração. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, muito obrigado. Porque o Senhor vai distribuindo as coisas assim. Às vezes nós não estávamos nem achando que precisava daquilo, e o Senhor falou, é isso aí, ó. Muito obrigado, porque o Senhor cuida da gente nos detalhes. Ajuda-nos a perseverar como já foi ensinado. Não só a decidir, mas a perseverar. Me dê perseverança, Senhor, e paciência. E ajuda-me a ter esse coração do João, que foge, pisa na bola, restaura, renova. Obrigado porque tem Barnabés, escritores, congressos, amigos, que nos calibram, nos renovam, nos ajudam, família, glória ao teu nome. Abençoa teu servo, permite que ele não fique sozinho lá, e tua filha também. Segunda oração, irmão. Olha os jovens e ajuda os jovens de sua igreja e os jovens da sua cidade. Eles querem outra coisa, querem de outro jeito. Mas você já teve 16, 17 anos. Ajuda a nova geração a ser melhor do que você foi. Então, compromisso de ajudar os jovens, vamos lá? Levanta sua mão direita assim, ó. Eu vou ajudar os jovens. Eu vou pedir a Deus para pôr luz nos seus olhos, para você começar a enxergar uns meninos e umas meninas que vão ser exponenciais. Senhor, nós estamos orando agora por quem está lá na nossa região. Uns meninos, alguns deles nem sabem que eles vão virar crente, mas o Senhor já estabeleceu, eles vão chegar. Aqueles que já estão lá conosco, ajuda-nos a inspirá-los. Ajuda-nos a iluminar a vida dele. Dá-nos, Senhor, aqueles que vêm na juventude com mais paixão do que já tivemos. E permite que nossa alegria seja ainda maior ao ver que a nova geração é ainda melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, Ricardo. CTPI, muito obrigado. Jesus que abençoe os irmãos.